Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 110. 1 milhão de estrelas. A mãe da meia-noite criava monstros de sombra e óleo, imitações obscuras de criaturas que ela via ou consumia. Sua descrição não combina com nenhum espreno que eu tenha encontrado na literatura moderna. Da Mítica de Hesse, página 252. O capitão Norton deu comando e 2 marinheiros abriram uma seção do casco, expondo as ruidosas ondas de contas logo além. Shallan enfiou a mão livre pela porta de carga aberta e se inclinou sobre as profundezas revoltas. Adolin tentou puxá-la de volta, mas ela permaneceu onde estava. Havia escolhido usar o traje de véu naquele dia, em parte pelos bolsos. Carregava 3 gemas maiores, Kaladin carregava 4 outras. Seus brons tinham todos perdido a luz das tempestades. Mesmo as gemas maiores e não engastadas estavam perto de se apagar. Com sorte, durariam tempo bastante para que chegassem até a cidade de Thailen e o Sacro Portal. Além das ondas, tão próximas que os marinheiros temiam pedras ocultas sob as contas, uma paisagem sombria interrompia o horizonte. O inverso dos estreitos de Longa Fronte, um lugar onde as árvores cresciam bem alto, formando uma selva negra de plantas de vidro. Um marinheiro desceu, com passos pesados, os degraus até o porão e disse algo para o capitão Norton com uma voz áspera. "Seus inimigos estão perto", traduziu o capitão. O Caminho da Honra havia feito um esforço heróico nas últimas horas, pressionando seus mandras até a exaustão, e isso não havia sido o suficiente, nem de longe. Os moldados voavam mais devagar do que Kaladin, mas ainda assim eram muito mais rápidos do que o navio. Shallan olhou para o capitão, seu rosto barbado, que brilhava com uma luz suave e fantasmagórica. Não demonstrava nada do que deveria ser um grande conflito para ele. Entregar os cativos para o inimigo e talvez salvar sua tripulação? Ou libertá-los e torcer para que a filha antiga conseguisse escapar? Uma porta nos fundos do porão se abriu e Kaladin conduziu Sil para fora da cabine. O capitão só naquele momento dera permissão para soltá-la, como se quisesse atrasar a decisão até o último momento possível. Sil parecia desbotada, e se agarrava ao braço de Kaladin, instável. Seria capaz de chegar à costa com eles. Ela é um espreno. Não precisa de ar. Ela ficará bem. Com sorte. Vão, então, disse o capitão. E sejam rápidos. Não posso prometer que minha tripulação, depois de capturada, será capaz de manter esse segredo por muito tempo. Aparentemente, era difícil matar um espreno, mas feri-los era bastante fácil. Outro marinheiro liberou o espreno da espada de Adolin da sua cabine. Ela não parecia tão desgastada quanto Sil. Para ela, qualquer lugar servia. Kaladin se aproximou com Sil. "Filha antiga", disse o capitão, curvando a cabeça. "Não vai me olhar nos olhos, Norton?" Disse Sil. "Suponho que me trancar aqui não seja muito diferente de todos aqueles dias que você passou correndo de um lado para outro para cumprir os caprichos do meu pai, lá em casa." Ele não respondeu. Em vez disso, deu-lhe as costas. Com Sil e a Olho Morto se juntando a eles, só faltava uma pessoa. Azuri aguardava relaxadamente junto aos degraus, vestindo sua couraça e seu manto, os braços cruzados. Você tem certeza de que não vai mudar de ideia? Perguntou Shallan. Azuri balançou a cabeça. Azuri, disse Kaladin. Eu fui grosseiro, mais cedo. Isso não significa que... Não é isso.
Apenas tenho outra trilha a seguir. Além disso, deixei meus homens para lutar com esses monstros em Colinar. Não parece certo fazer o mesmo de novo. Ela sorriu. Não tema por mim, filho da tempestade. Vocês terão uma chance muito melhor se eu ficar. Assim como esses marinheiros. Quando vocês, rapazes, reencontrarem o espadachim que lhes ensinou aquele cata matinal, avisem-no de que estou procurando por ele. Zahel, disse Adolin. Você conhece Zahel? Somos velhos amigos. Notam, seus marinheiros cortaram aqueles fardos de pano nas formas que pedi? Sim, disse o capitão. Mas eu não entendo. Logo entenderá. Ela fez uma saudação preguiçosa para Kaladin, que respondeu de maneira mais precisa. Então ela acenou para eles com a cabeça e caminhou até o convés principal. O navio atravessou com estrondo uma grande onda de contas, e algumas entraram pelas portas abertas do convés de carga. Marinheiros com vassouras começaram a varrê-las na direção da abertura. Vocês vão ou não vão? Perguntou o capitão a Shallan. Cada instante que desperdiçam aumenta o perigo para todos nós. Ele ainda não olhava para Sil. Certo. Pensou Shallan. Bem, alguém precisava começar a festa. Ela pegou Adolin por uma mão e Padrão pela outra. Kaladin deu os braços para Padrão e Sil, e Adolin agarrou seu espreno. Eles se amontoaram na abertura do porão de carga, olhando para as contas de vidro abaixo. Fervilhando, refletindo a luz de um sol distante, cintilando como 1.000.000 de estrelas. Muito bem. Disse ela. Pulem. Shallan se jogou do navio, acompanhada pelos outros. Chocou-se com as contas, que a engoliram. Eles pareceram escorregar com demasiada facilidade para dentro delas, como antes, quando havia caído naquele oceano. Parecia que algo a estava puxando para baixo. Ela afundou nas contas, que rolavam contra sua pele, sobrepujando seus sentidos com impressões de árvores e pedras. Lutou contra as sensações, se esforçando para não se debater demais. Agarrou-se a Adolin, mas a mão de Padrão se soltou da dela. Não posso fazer isso. Não posso deixar que elas me controlem. Não posso. Alcançaram o fundo, que era raso, ali perto da costa. Então Shallan finalmente se permitiu sugar das tempestades. A quantidade de uma preciosa gema. A luz a sustentou, a acalmou. Procurou no bolso a conta que havia recolhido do balde mais cedo. Quando alimentou a conta com luz das tempestades, as outras contas ao redor tremeram. Então recuaram, formando as paredes e o teto de uma sala pequena. A luz das tempestades emanando da sua pele iluminava o lugar com um brilho tênue. Adolin soltou a mão dela e caiu de joelhos, tossindo e arquejando. A sua olho morto só ficou por ali? Como sempre. Danação, disse Adolin, ofegante. Afogamento sem água. Não deveria ser tão difícil, deveria. Só precisamos prender a respiração. Shallan foi até a lateral da sala, prestando atenção. Sim, quase podia ouvir as contas sussurrando para ela sob seus estalidos. Ela mergulhou a mão através da parede e seus dedos tocaram pano. Segurou-o. Um momento depois, Kaladin agarrou o braço dela e se puxou para dentro da sala feita de contas, cambaleando e caindo de joelhos. Ele não estava brilhando. Você não usou uma gema? Indagou Shallan. Quase tive que usar, respondeu ele, respirando fundo algumas vezes, então se levantando. Mas precisamos economizá-las. Ele se virou. Sil. Um barulho no outro lado da câmara anunciou a aproximação de alguém. Quem quer que fosse. Não conseguiu entrar até que Shallan foi até lá e rompeu a superfície da parede de contas com a mão. Padrão entrou e olhou ao redor da sala, zumbindo alegremente. Um belo padrão. Shallan. Sil, repetiu Kaladin. Nós saltamos de mãos dadas, mas ela me soltou. Onde? Ela vai ficar bem. Disse Shallan. Concordou o padrão. Esprenos não precisam de ar. Kaladin respirou fundo, então assentiu. Ele começou a andar de um lado para outro mesmo assim. Então Shallan se sentou no chão para esperar, a mochila no colo. Cada um deles carregava uma muda de roupa, 3 garrafas d'água e parte da comida que Adolin havia comprado. Com sorte,
seria o bastante para alcançar a cidade de Thailen. Então ela teria que fazer o sacroportal funcionar. Esperaram o máximo que ousavam, torcendo para que os moldados houvessem passado por eles, perseguindo o navio. Finalmente, Shallan se levantou e apontou. Naquela direção. Tem certeza? Indagou Kaladin. Sim. Até o declive, concorda. Ela chutou o chão de obsidiana, que formava uma leve inclinação. Certo, disse Adolin. Segurem as mãos uns dos outros. Eles obedeceram e assim, com o coração palpitante, Shallan recuperou a luz das tempestades da sua sala oca. As contas desabaram, envolvendo-a. Eles começaram a subir o declive, contra a maré das contas. Era mais difícil do que havia imaginado. A corrente de contas se deslocando parecia determinada a detê-los. Ainda assim, ela tinha luz das tempestades para sustentá-la. Logo alcançaram um lugar onde o terreno era íngreme demais para caminhar com facilidade. Shallan soltou as mãos dos homens e subiu apressadamente. Um momento depois que sua cabeça atravessou a superfície, Sil apareceu na margem, estendendo a mão e ajudando Shallan a subir os últimos passos. Contas rolaram da sua roupa, tilintando contra o chão, enquanto os outros emergiam na costa. Eu vi o inimigo passar voando, disse Sil. Estava escondida ali nas árvores. A pedido dela, eles adentraram a floresta de plantas de vidro antes de se acomodarem para se recuperar da fuga. Shallan imediatamente ficou ansiosa para pegar o caderno de desenho. Aquelas árvores. Os troncos eram translúcidos, as folhas pareciam ter sido feitas por sopradores de vidro em uma profusão de cores. Musgo pendia de um galho feito vidro verde derretido, filamentos pendendo em linhas sedosas. Quando ela os tocou, se desfizeram. Acima, as nuvens ondulavam com a iridescência madreperola que indicava outra grande tormenta no mundo real. Shallan mal podia vê-la através da copa das árvores, mas o efeito sobre Padrão e Sil foi imediato. Eles se empertigaram e a cor pálida de Sil ganhou vida até chegar a um saudável branco azulado. A cabeça de Padrão se alterava com mais rapidez, girando por uma dúzia de ciclos em uma questão de minutos. A pele de Shallan ainda deixava uma trilha de luz das tempestades, absorveu uma grande quantidade, mas ainda não perdeu luz demais. Devolveu-a à gema, um processo que não compreendia muito bem, mas que ao mesmo tempo parecia natural. Ali perto, Sil olhou para sudeste com uma expressão meio nostálgica e distante. Sil. Chamou Shallan. Há uma tempestade naquela direção também. Sussurrou ela. Então se sacudiu e pareceu constrangida. Kaladin pegou 2 gemas. Muito bem, vamos voar, disse ele. Haviam decidido usar a luz das tempestades de 2 gemas para voar, uma aposta para conseguir uma vantagem na caminhada, e se afastar da costa. Com sorte, os moldados não seriam tão duros com os esprenos de Orra. Shallan se preocupava com eles, mas estava igualmente preocupada com o que aconteceria se os moldados voltassem para caçar seu grupo. Um voo curto faria com que avançassem terra firme adentro o bastante para que fosse difícil localizá-los. Quando pousassem, caminhariam por vários dias pelo território de Shadesmar antes de alcançar a ilha de Thailenar, que se manifestaria como um lago ali. A cidade de Thailen e seu sacroportal estariam na borda daquele lago. Kaladin projetou-os um de cada vez. Felizmente, suas artes funcionaram nos esprenos tanto quanto nos humanos. Levantaram voo e iniciaram a última parte da jornada. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.